Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em paz e com saúde, vocês e seus familiares, ok? Sob o oferecimento da Eren Sofrônio Portela, com o professor Tadeu Queiroz, Sexta Bio 8, Curiosidades Biológicas, as piores epidemias e pandemias da história. Grandes epidemias e doenças sempre marcaram a história humana. Subitamente, diferentes sociedades ao longo do tempo foram colocadas sob situação de pânico e estresse quando uma doença desconhecida ou até mesmo conhecida, mas que não havia cura, manifestou-se e levou milhões à morte. Nesses momentos, as pessoas agarram-se a todas as chances de sobrevivência. Os relatos em diferentes circunstâncias contam sobre pessoas que fugiram para sobreviver, enquanto outras apelavam à religião, por exemplo. Conhecer as doenças que surgiram ao longo do tempo também faz parte da história. E nesta Sexta Bio, veremos alguns exemplos de grandes epidemias e pandemias que devastaram parte do planeta. A praga de Atenas. Atenas era uma das cidades da civilização grega, o berço da democracia e o lugar que abrigava diversos filósofos. No verão de 430 a.C., ela foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa e desconhecida. Essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico e ficou conhecida como Praga de Atenas. A Praga de Atenas iniciou-se durante o período em que a cidade travava a Guerra do Peloponeso, conflito contra Esparta pela supremacia da Grécia. Os estudiosos do assunto acreditam que a grande movimentação de pessoas e a aglomeração por conta do conflito contribuíram para que a doença chegasse e se alastrasse pelo local. A doença manifestou-se primeiro na zona portuária de Atenas e depois espalhou-se pelo restante da cidade. Segundo o relato de Tucídides, autor mais importante sobre essa praga, a doença atuou em Atenas entre 430 e 429 a.C., perdeu força em 428 a.C. e recuperou-se a partir do ano seguinte, isto é, 427 a.C. Essa foi a primeira das pragas registradas pela história. Peste Antonina. A peste antonina foi um surto de varíola que se espalhou pelo Império Romano a partir de 165, nesse caso da era cristã. Esse surto iniciou nas tropas romanas que estavam baseadas na Pártia, uma região da Mesopotâmia. Tais tropas estavam instaladas lá por conta do longo histórico de guerra dos romanos contra os partas. A grande maioria dos estudiosos classificaram a peste antonina como uma pandemia por conta de sua difusão em diferentes continentes, que é o que caracteriza a pandemia. Iniciada em 165, o surto de varíola chegou à cidade de Roma em 166, fazendo milhares de vítimas na capital do Império Romano. No período final dessa praga, a cidade registrava 2.000 mortes todos os dias. Fala-se de um surto de varíola porque importantes registros dos doentes foram realizados por Galeno, um médico grego. Todos os sintomas e as descrições feitas por ele batem com os da varíola. O impacto da peste antonina sobre o Império Romano foi severo e estima-se que, durante os surtos de varíola, que aconteceram até o final do século II, 5 milhões de pessoas possam ter morrido, o que corresponde a 10% da população que havia no Império.
10% da população do Império. Poxa. Peste negra. Essa pandemia aconteceu em um surto que se estendeu de 1347 a 1353 e resultou na morte de até 50 milhões de pessoas. O termo peste negra foi dado para um surto de peste bubônica que se iniciou na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e África. Considera-se que a doença foi levada à Europa por navegantes e comerciantes genoveses, que fugiam da Crimeia. Isso aconteceu porque a cidade de Cafa, uma colônia genovesa, estava em guerra com o Canato da Horda Dourada. Cercada, a cidade foi atacada com cadáveres infectados de peste bubônica, vê só. Quando a doença alastrou-se por Cafa, os genoveses fugiram e levaram-na consigo para locais como Constantinopla, Marsella e Gênova. Por esses focos, toda a Europa foi infectada pela peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em ratos. A doença é transmitida para os humanos por meio das pulgas presentes nesses animais. Quando um ser humano é contaminado, a peste, por ser transmitida por via respiratória, e por isso ela se disseminou tanto pela Europa. Cidades foram esvaziadas e alguns governos locais deixaram de existir devido à grande quantidade de mortos. A doença recebeu esse nome por causa dos bubões que surgiam nos corpos dos doentes, ou melhor, no corpo dos doentes. No caso da peste negra, entre 1347 e 1356, fala-se que a quantidade de mortos podem ter chegado a 50 milhões, fazendo com que entre metade e 2/3 da população europeia tenha morrido. Então aqui eu coloquei, né, como os médicos que cuidavam das pessoas infectadas usavam esse tipo de máscara, né? Justamente pelo fato de que foi descoberto que a doença era transmitida via respiratória, né? A gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu por conta de uma mutação do vírus influenza entre 1918 e 1919. A primeira pessoa contaminada com a gripe espanhola de que se tem conhecimento foi Albert Gitschel, um soldado que estava no Forte Riley, uma instalação militar localizada no Kansas. Depois que ele adoeceu, milhares de outros casos foram registrados nesse local. Com base nos Estados Unidos, a doença ganhou o mundo. A disseminação da gripe espanhola tem relação com a Primeira Guerra Mundial, pois o conflito facilitou que o vírus se espalhasse pelo mundo pela grande quantidade de soldados deslocados em diferentes lugares. A doença chegou à Europa e teve impacto na frente de guerra, mas os países que participavam do conflito ocultaram o impacto da doença para não interferir no moral dos combatentes. A doença recebeu esse nome porque o primeiro país a noticiá-la foi a Espanha, pois como ela não estava na guerra, sua imprensa era livre para dar as notícias. Assim, o mundo ficou sabendo da doença pela imprensa espanhola. Aqui no Brasil, o número de mortos confirmados pela gripe espanhola foi de 35 mil pessoas. E os Estados Unidos, um dos prováveis locais de surgimento da doença, registraram cerca de 675 mil mortos. Ao todo, morreram pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo, das quais cerca de 20 milhões estavam na Índia. AIDS. A partir de 1981, começaram a registrar-se nos Estados Unidos
um aumento significativo de pessoas que morreram por doenças consideradas raras. Além disso, os casos de morte por pneumonia e câncer em homens tidos como saudáveis também aumentaram. O acompanhamento médico feito desses casos demonstrou que o sistema imunológico dos pacientes havia entrado em colapso. As razões para isso eram desconhecidas, e à medida que o tempo passava, os casos aumentavam. Em 1982, eles começaram a ser enquadrados como síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, na sigla em inglês para Acquired Immune Deficiency Syndrome. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado de vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, na sigla em inglês Human Immunodeficiency Virus. Com o tempo, descobriu-se que a doença era causada pela troca de fluidos, principalmente sangue e sêmen. Assim, soube-se que a AIDS era uma doença que pode ser transmitida pela relação sexual, pelo uso de agulhas compartilhadas, por transfusão de sangue, e existe a possibilidade de que a transmissão ocorra durante a gravidez, ou seja, passando de mãe para filho. Mas isso geralmente hoje a gente sabe que acontece na hora do parto. A AIDS foi considerada uma pandemia por conta da escala de sua propagação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Só na década de 1980 foram identificados nesses países, ou melhor, nesse país, cerca de 160 mil casos, entre 81 e 90, e só em 95 cerca de 50 mil pessoas morreram lá por conta dela. Até o final de 2018, quase 75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas com AIDS e cerca de 32 milhões faleceram vítimas dessa doença em todo o planeta. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi registrado em São Paulo em 1982 e até então 900 mil brasileiros foram infectados. Acredita-se que a AIDS tenha surgido na África e espalhado-se pelo mundo a partir da década de 1970, principalmente por meio da transfusão sanguínea. Atualmente existe um tratamento que controla a quantidade de vírus no corpo do paciente. Algumas das mais conhecidas vítimas da AIDS foram o cantor Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, e Michel Foucault, um filósofo francês. Aqui no Brasil, Cazuza e Renato Russo são dois casos de famosos que faleceram em consequência da doença. Tem Enfio, tem muitos outros aí, tá? Então, valeu, amiguinhos, até a próxima. Fico devendo o coronavírus, né? A pandemia do coronavírus. Próximo vídeo a gente vai fazer exclusivamente sobre ele, tá certo? Valeu! Fui!